Senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral, senhoras advogadas, senhores advogados. Vamos dar início à abertura da 26ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 1º de setembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h31, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, nobres advogados, advogadas, senhoras e senhores, aproxima-se a data de 7 de setembro e, na qualidade de presidente da Corte Suprema, impõe-se uma palavra de respeito à democracia nacional e das manifestações programadas para o feriado de celebração da independência do Brasil. A formação histórica do Brasil, como povo e como nação, consiste em narrativa complexa, permeada por esforço, suor e lutas. A própria Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822, não foi apenas um grito solitário à margem do Ipiranga, mas resultado da sucessão de atos corajosos empreendidos por inúmeros brasileiros, muitos dos quais doaram as suas vidas em prol da construção do país. Quase 2 séculos depois, após um percurso político desafiador que nos legou maturidade institucional, hoje somos, sem dúvidas, uma das maiores democracias constitucionais do mundo e desejamos que assim sejamos reconhecidos pela comunidade internacional. Ostentamos um catálogo monumental de direitos fundamentais, civis, políticos e sociais, além de termos instituições fortes, republicanas e em pleno funcionamento. Acima de tudo, somos destaque internacional com o nosso pluralismo político, cultural e religioso que caracteriza o povo brasileiro. Entretanto, não nos olvidemos que nenhum povo constrói sua identidade sem dissenso e nenhuma nação alcança a prosperidade sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país. É por isso que a postura ativa e ordeira da população, em prol de suas pautas sociais, políticas e ideológicas, revela-se manifestação louvável, porquanto sinônimo de saúde democrática e de engajamento cívico. Por outro lado, como patrimônio coletivo, a nossa democracia desperta o senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. Somos testemunhas oculares de que o caminho para a estabilidade da democracia brasileira não foi fácil nem imediato. Por essa razão,
é voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados pelos ideais republicanos. O Supremo Tribunal Federal tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, como demonstram exemplificativamente as decisões judiciais que garantiram a realização de diversas manifestações públicas em momentos históricos do país, bem como declarou a nulidade de decisões da Justiça que impediam a livre manifestação político-eleitoral em universidades públicas. Sabemos que as liberdades públicas não são benesses concedidas pelo Estado e nem pelos seus governantes, mas vitórias históricas dos cidadãos brasileiros, dos quais se espera cuidado para com os próprios direitos fundamentais. Por isso mesmo, esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. A paz jamais será mantida pela força. Ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo. A despeito de todas as nossas diferenças de opinião, de ideologias políticas diversas, de projetos nacionais diferentes, nós, cidadãos brasileiros, somos uníssonos num ponto fundamental: o amor pelo Brasil e o orgulho pelo que construímos como nação. Seja nos momentos de tormenta, seja nos momentos de calmaria, o bem do país se garante com o estrito cumprimento da Constituição Federal. A esta missão, nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. Passo agora a retomar o julgamento com as sustentações orais que iniciamos ontem no recurso ordinário 1.017.365. Dando continuidade às sustentações orais, eu concedo a palavra ao amicus curiae, comunidade indígena do povo Xacriabá, que será representado pela doutora Letícia Reis de Guimarães, que disporá, assim como ontem, do prazo de 5 minutos para a sua sustentação com o amicus curiae.
Boa tarde, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente, na pessoa em que cumprimento todas e todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de cumprimentar também os povos indígenas que compõem esse julgamento, saudando o povo Pataxó, que na terça-feira mesmo pôde sentir na pele os efeitos de insegurança jurídica que esses povos estão sujeitos. Eu represento aqui a comunidade indígena do povo Chacriabá, de Minas Gerais, cujo primeiro reconhecimento estatal de seus direitos territoriais data de 1728, quando a coroa portuguesa emitiu uma carta de doação ao Chacriabá, delimitando qual seria seu território, delimitado pelos rios Itacarambi, Peruaçu e São Francisco, pela Serra Geral e Boa Vista, os municípios atuais de Itacarambi, São João das Missões e Minas Gerais. Apenas um terço desse território foi, porém, demarcado. Tem-se, então, aproximadamente cerca de 70% da área que já tinha sido reconhecida, repito, como de ocupação tradicional Chacriabá, sem usufruto exclusivo dos indígenas. Ainda que o Estado, mesmo antes de ser brasileiro, já reconhecesse, né, que a terra era deles. É importante dizer que, apesar de todos os conflitos que tem na região, aproximadamente 15 mil hectares dessa área remanescente são ocupados por indígenas. Tem uma população estimada de 12 mil pessoas e que são, em número, a maior população indígena de Minas Gerais. Assim, caso a Constituição seja reinterpretada nesse julgamento e caso os direitos dos povos indígenas não sejam garantidos, cerca de 1.200 pessoas em 4 aldeias, 10% dessa população Chacriabá, pode ser retirada do seu território. Nesse processo contínuo, né, de expulsão do Chacriabá da sua terra tradicional, diversas violências foram cometidas contra eles, assim como aconteceu com os outros povos indígenas. Inclusive uma chacina de 4 lideranças, entre elas o cacique Rosalino Gomes, em 1987, justamente como uma retaliação ao avanço do processo de demarcação da terra indígena. Esse caso, inclusive, foi o primeiro em que houve condenação pelo crime de genocídio praticado contra indígenas aqui no Brasil. Eu saliento, então, que se o povo Chacriabá não ocupava todo o seu território em 88, isso aconteceu porque eles foram expulsos à bala, ou como o próprio cacique Rosalino dizia, antes de ter esse como seu destino, eles viraram adubo da sua terra para não ter que sair dela. Mais recentemente, em represália à mobilização de Chacriabá contra essa ficção jurídica do marco temporal e contra o PL 490, uma escola indígena e a casa de medicina tradicional foram queimadas, isso ainda esse ano. Acontece que, enquanto os invasores vêm com os fuzis, os Chacriabá produzem feijão. Até eles perderem o acesso a todos os cursos naturais de água, e aí eu quero frisar aqui que a gente está falando de uma região cerrada, uma região semiárida, que vem reconhecidamente sofrendo um processo de desertificação, os Chacriabá eram os maiores produtores de feijão do norte de Minas Gerais. Atualmente, mesmo com a maior parte do território que é ocupado por eles, sendo abastecido apenas por poços artesianos, uma vez que mesmo o acesso aos rios, né, inclusive o Rio São Francisco, que é tão caro, a cultura e a vida Chacriabá é negado, a produção tradicional e agroecológica de feijão é suficiente para a existência da comunidade indígena e para a alimentação, para a maior parte da alimentação das escolas indígenas da região. Eu pergunto aqui, então, se o discurso contrário se baseia na ideia de que os indígenas têm que produzir produtos agrícolas, como fazer isso sem a terra tradicional e sem água? E pergunto ainda, se o território tradicional já era reconhecido pelo Estado há 3 séculos, como dizer que o marco da ocupação tradicional para fins de demarcação remete a 88? Eu finalizo, né, manifestando a necessidade do provimento do recurso extraordinário, da garantia, então, dos direitos originários dos povos indígenas e da Constituição Federal. Obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia Reis de Guimarães. Falará agora pelos Amiticuri, Comunidade Indígena Apanjecra e Comunidade Indígena Memortumé, a Comunidade Indígena Acroá Gamela, a doutora Lucimar Ferreira Carvalho. Obrigada. Boa tarde. Cumprimentando as excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros, ao excelentíssimo ministro relator Edson Fachin, caros colegas advogados e advogadas,
Saudação também aos povos indígenas que acompanham e aguardam o fim deste julgamento, particularmente aos povos indígenas no Maranhão. Aqui estou na qualidade de representante das comunidades dos povos indígenas Apanhecrá Canela, Memortumuré Canela e Acroagamela, do estado do Maranhão, admitidas como amigas da Corte neste histórico julgamento de repercussão geral, cuja definição vai impactar na vida de milhares de povos indígenas no Brasil. Inicialmente, nos manifestamos pelo direito originário dos povos da terra indígena Ibirama-Lacranhô, assim como para todos os povos das terras indígenas. Discorrerei agora sobre as realidades das comunidades aqui representadas e da necessidade de serem ouvidas nesse processo. Particularmente, para as comunidades Apanhecrá Canela e Memortumuré Canela, que estão no Cerrado Maranhense e tiveram uma pequena parte dos seus territórios demarcados sem os procedimentos adequados na década de 1970 pela FUNAI, o reconhecimento do seu direito originário representa a oportunidade de terem seus territórios tradicionais devidamente demarcados, conforme preceitou o decreto 1775 de janeiro de 96, e também protegidos conforme a Constituição Federal. Hoje, excelências, vivem encurralados, sem poder viver plenamente no seu território tradicional, vendo caças, rios, florestas serem devastados ao seu redor, impactando nas suas formas de vida, nos seus rituais, na sua sobrevivência. Os Apanhecrá Canela foram violentamente massacrados na primeira parte do século XX por fazendeiros que se apossaram da sua aldeia e de parte do seu território e deixaram praticamente apenas mulheres e crianças para se refazerem enquanto povo em uma parte do território. Os Apanhecrá Canela, da terra indígena Porquinhos, afirmam que são raízes daquele lugar e já moram muito antes de 1988, antes de qualquer lei. E mais, excelências, é a comunidade que teve sua portaria declaratória anulada pela segunda turma do STF, com fundamento no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, sem que houvesse possibilidade de se defenderem, de serem sequer ouvidos no processo, violando ao seu direito de defesa. Já para o povo Memortumuré Canela, a sua vivência é de constante conflito com invasores que ocuparam uma parte do território tradicional, com massacres em que muitos grupos desapareceram e os poucos que ficaram fazem hoje Memortumuré Canela. Inclusive, excelências, seu relatório de revisão demarcatória foi publicado, porém devolvido pelo Ministério da Justiça para a FUNAI em 2019, para se adequar ao questionável parecer 001 de 2017 da AGU. Enquanto a FUNAI paralisa completamente sua atuação sob o argumento de aguardar a decisão do Judiciário, a vida destes e outros povos do Cerrado continua sofrida, pois o conflito e a violência imperam na região, pela ocupação irregular de empresas e fazendeiros nas áreas em processo de revisão demarcatória, continuando a destruição do Cerrado, executada com tratores, correntes e com o veneno jogado nos monocultivos que avança sobre as comunidades. Já sentimos o efeito da seca das nascentes e dos rios do Cerrado, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Já para o povo Acroagamela, que vive na região da Baixada Maranhense, a realidade é da continuidade da violência física que historicamente sofreram. Foi o povo que sofreu um terrível massacre no dia 30 de abril de 2017, patrocinado por políticos, comerciantes e invasores da região, em que dezenas de indígenas ficaram feridos em seus corpos e suas almas. Inclusive, excelências, alguns tiveram suas mãos decepadas e joelhos cortados pelos golpes de facão. Para os Acroagamela, o marco temporal significa matar a memória daqueles que lutaram antes e que seguem carregando essa presença dentro de cada um. É um povo resistente a séculos de invisibilização e negação forçada de sua identidade, para sua sobrevivência física e que hoje luta para o reconhecimento legal de seu território tradicional, historicamente espoliado por invasores. Excelências, as comunidades indígenas Apanhecrá Canela, Memortumuré Canela e Acroagamela, em comunhão com os demais povos indígenas, lutam pelo direito de existir enquanto povos originários e enfatizam que a Constituição Federal de 1988, além de seu reconhecimento da memória de cada povo, os artigos 231 e 232 trazem um reconhecimento do seu direito originário e que esperemos prevalecer nesta corte, o que será certamente o prevalecimento da vida. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lucimar Ferreira Carvalho.
que falou com a Amit Cúria das inúmeras comunidades aqui mencionadas. Passa agora a palavra à doutora Chantele da Silva Teixeira, que falará pelo Amicus Curiae Rede Eclesial Panamazônica, REPAM. Também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, na pessoa quem cumprimento as excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros dessa egrégia corte, eminente membro do Ministério Público, ilustres colegas advogadas e advogados, povos indígenas de todo o país. A Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes do planeta e é habitado desde tempos ancestrais por povos indígenas que vêm desenvolvendo saberes e práticas produtivas vinculadas a seu entorno natural e como meio de subsistência. A convicção de muitos desses povos de que elementos que compõem o ambiente se veem como pessoas, nesse sentido também constituem sujeitos históricos e políticos, os fazem reconhecer com mais facilidade a necessidade da convivência em harmonia. Está cientificamente comprovado que a floresta atual é resultado da ação direta dos povos que habitaram. Além de constituir fonte de vida para os povos indígenas, a Amazônia representa uma fonte de vida também para todo o planeta, por funcionar como regulador climático e hídrico e como reserva de flora, de fauna e diversidade genética. Sua proteção, portanto, tem implicações diretas para a garantia da sobrevivência de todos os seres vivos, para além dos povos indígenas que a habitam e que definitivamente a protegem. A sua versão histórica à ideia de propriedade privada, baseada na premissa de que ninguém deveria ser dono de algo que não tenha criado, leva esses povos a lutar para que o Estado demarque seus territórios tradicionais de forma coletiva, garantindo que continuem sendo terras públicas no pleno sentido do termo, terras que possam ser usufruídas coletivamente por suas comunidades. Paradoxalmente, existe a ideia difundida de que a regularização de terras indígenas na Amazônia é um problema resolvido. Atualmente, senhoras e senhores ministros, cerca de 65% das terras indígenas na Amazônia brasileira apresentam alguma pendência no procedimento de demarcação. E destas, 70% sequer tiveram iniciado seu procedimento por parte da União. O Amazonas é o estado que acumula o maior número de pedidos não atendidos. São 198 terras indígenas sem providências. Nesse sentido, é importante o clamor por segurança jurídica feito pelo ministro da Advocacia Geral da União, excelências. Então, por que a União não dá o primeiro passo, cumprindo com seu dever constitucional, demarca as terras indígenas e protege o patrimônio da União, que vem sendo devastado aqui na Amazônia? Os conflitos territoriais guardam uma íntima relação com a falta de demarcação das terras indígenas. Dados do último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, do CIMI, demonstram que casos de conflitos territoriais aumentaram 3 vezes nesses territórios em relação ao ano anterior. Quando tratamos do direito ao território e à demarcação dessas terras, não nos referimos somente ao direito de acesso a um lugar para o seu desenvolvimento. Estamos falando de direitos fundamentais para a não vulneração da vida e da dignidade da pessoa humana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem determinado que o direito à vida deve ser entendido não somente como o direito de todo ser humano não ser privado de sua vida arbitrariamente, senão também o direito a que não se impeça o acesso às condições que garantam uma existência digna. Recentemente, essa mesma corte condenou o Estado brasileiro pela violação do direito à garantia judicial de prazo razoável e ao direito coletivo sobre o território em relação ao povo chucuru, mas determinou que o Brasil não era responsável pela violação do dever de adotar disposições do direito interno. A Corte declarou que no direito interno brasileiro existe predominância do direito à propriedade coletiva sobre a propriedade privada quando se reconhece, abre aspas, a posse histórica e os laços tradicionais do povo indígena com o território, fecha aspas. A violação sobre o direito coletivo ao território do povo chucuru aconteceu pela demora na demarcação e pela demora à desintrusão de terceiros, e não pela falta de adoção de medidas internas para a proteção desse direito.
Desse modo, não há outra interpretação ao artigo 231 da Constituição Federal, senão a que garante o respeito pelos direitos humanos dos povos indígenas, reconhecidos em diplomas internacionais e que tem se reforçado nas constituições brasileiras desde 1934. É através da aplicação da teoria do indigenato que vários conflitos territoriais poderão ser pacificados e evitados. Ao acolher o pedido deste recurso extraordinário, essa egrégia Corte Constitucional estará respeitando, assim, a vontade do Poder Constituinte de 88, que não trabalhou com data certa para o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas. Permitam que, através da interpretação de tão importante instituto jurídico, em um país tão diverso como o Brasil, os povos indígenas, por fim, possam ver seus territórios respeitados, suas culturas protegidas, sua dignidade assegurada pelo sistema judiciário brasileiro. Por todo o aqui dito e frente à crise climática planetária sem precedentes e o papel da Amazônia e dos povos indígenas para a sua mitigação, consideramos que os impactos desse julgamento transcenderão o âmbito individual e coletivo dos povos indígenas e terão consequências na proteção da própria Amazônia que, repito, somente existe como tal porque ali existiram e existem povos que a cultivaram, a cultivam e a protegem, porque dela depende a sua própria existência. Muito obrigado, doutora Chantelle. Agora falará pelo Amicus Curiae, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, doutor Rudi Maia Ferraz, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, pelos procurador-geral da República, na qual cumprimento pela recondução no cargo, colegas advogadas, senhoras e senhores. A CNA vem a esta tribuna, representando os produtores rurais brasileiros, defender aí a teoria do fato indígena, o marco temporal, que é o único instrumento que traz segurança jurídica, que traz previsibilidade, que traz estabilidade das relações sociais no país. Só que antes de abordarmos a questão de mérito, é importante salientar que não estamos aqui para buscar a extinção dos direitos indígenas ou o retrocesso dos direitos dos índios. Estamos discutindo aqui como implementá-los, se é através da extinção, da violação do direito de propriedade ou se é uma compatibilização dos direitos dos índios com dos produtores, com o direito de propriedade. E é isso que o marco temporal traz, uma compatibilização de direitos, uma conformidade entre ambos os direitos igualmente constitucionalmente garantidos. Por isso que nós entendemos que o marco temporal é o instrumento claro, interpretação unicamente possível do texto constitucional, que traz segurança jurídica, que traz balizas e contornos para garantir a implementação das demarcações de terras indígenas ocupadas até a data da promulgação, com consequente anulidade dos títulos, porém, traz também um mecanismo importante para a implementação daquelas áreas que não estavam sendo ocupadas, que é através de outros instrumentos jurídicos, como a da desapropriação. Por isso, é um referencial insubstituível para o reconhecimento dos títulos de propriedade. Então, o marco temporal é um importante instrumento de conciliação, de diálogo, que nós precisamos para resolvermos esses casos, muitas vezes no campo. Senhores ministros e senhoras ministras, é importante analisarmos os contornos e consequências deste julgamento. Dependendo das consequências, poderemos impor a um cidadão que for adquirir um imóvel ter que contratar um laudo antropológico para verificar se num passado remoto havia índios nesse imóvel, se num passado remoto esses índios saíram voluntariamente ou se seus laços efetivamente se desfizeram com a terra. Não me parece, Excelência, razoável, tendo em vista que nós, operadores do direito, não fomos zelosos a esse ponto, quiçá um cidadão comum que não tem conhecimento jurídico para tal, quiçá um produtor rural que tem pouco conhecimento jurídico para tal, que só sabe produzir alimentos no Brasil e para o mundo. Não possamos esquecer, Excelência, o precedente que foi feito, jurídico-constitucional desta Corte, a força desse precedente, a confiança que esse precedente gerou para os três poderes.
Esse precedente gerou reflexos no âmbito do Poder Executivo, com parecer 01 da Advocacia Geral da União. Esse precedente gerou impactos no Judiciário, pacificando isso em todos os âmbitos do Poder Judiciário, e esse precedente gerou um impacto no Legislativo, um amplo e plural debate no âmbito legislativo através do PL 490, que está pautado no âmbito do Congresso Nacional, que é a casa legítima para proferir um debate democrático, plural, e buscar equacionar os direitos legítimos que tem sobre esse fato. Por isso, é importante avaliarmos as consequências deste julgamento. É um importante precedente que trouxe o caso Raposa Serra do Sol, buscando todos os contornos, buscando a conformidade e buscando o diálogo. Nesse debate, não precisamos de diálogo, e o marco temporal traz esse mecanismo. Nós temos o artigo 26 da Lei 6.001, que traz a criação de reservas indígenas, que é um mecanismo concreto para a solução desses conflitos, mecanismo na qual resguarda-se o direito de propriedade, porque nós não podemos viver uma cláusula de nulidade ad eternum dos títulos de propriedade, porque entender de forma diversa demandaria uma emenda constitucional que é vedado. Justamente por isso que o Constituinte buscou se limitar, estabelecer um prazo, porque ao não estabelecer um prazo, violaríamos o direito de propriedade. Por isso, defendemos uma análise concreta do parágrafo 6º do artigo 231, com o artigo 67 do ADCT, buscando mecanismos de solução e pacificação dos conflitos para buscarmos a harmonia social tão desejada. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rudimar Ferraz, que falou pela CNA. Concedo agora a palavra ao amicus curiae Estado de Santa Catarina, que falará pelo doutor Fernando Filgueiras, procurador do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. Sabemos que é possível ao Poder Constituinte originário editar normas com efeitos retroativos, desde que o faça por disposição expressa. E, no caso, não há disposição expressa, adotando a teoria do indigenato, de modo a se permitir a retroatividade, a anulação de milhões de atos jurídicos perfeitos praticados em tempos imemoriais, desde o início da colonização. Primeiramente, porque o caput do artigo 231 da Constituição assegura o direito aos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Não é à toa que o verbo está no presente do indicativo, é para denotar não o indigenato, mas o marco temporal, a necessária ocupação da terra quando da promulgação da Constituição. Além disso, a teoria do indigenato já foi afastada por esta Corte, não sendo, então, hermeneuticamente correto, data vênia, mais de 30 anos após a promulgação da Carta da República, mais de 20 anos do primeiro precedente, superar o entendimento para se entender agora a referida teoria como expressa na Constituição, autorizando-se efeitos retroativos gravíssimos contra outros cidadãos brasileiros que já são atualmente, em Santa Catarina, a 4ª ou 5ª geração daqueles primeiros colonizadores. Pelas consequências drásticas a serem suportadas por estes brasileiros, que alguns de Vossas Excelências, inclusive, tiveram a oportunidade de ver e ouvir na audiência de conciliação da ACO 1100, é daqueles cidadãos que estamos falando, que dedicaram seu trabalho, sua vida, geração após geração, ao desenvolvimento de Santa Catarina e do país. Não é aceitável a tese de que a Constituição Cidadã tenha reconhecido aos indígenas o direito às terras ocupadas em tempos imemoriais e, de outro lado, tenha
conferir daqueles outros brasileiros, pequenos produtores catarinenses e do Brasil, uma penalidade, ou seja, o despejo com recebimento apenas de singela indenização relativa às benfeitorias de boa-fé. Então, já concluindo, senhor presidente, é importante dizer que o marco temporal, a parte de ser hermeneuticamente correto, resolve o conflito com razoabilidade, já que não deixa nem os indígenas, nem os proprietários desprotegidos, considerando-se que pode a União utilizar-se da desapropriação por interesse social e destinar áreas à posse e ocupação dos indígenas, assegurando a eles meios de subsistência, assegurando aos proprietários o direito à indenização prévia e plena, e não apenas pelas benfeitorias de boa-fé, e, por fim, garantindo à sociedade paz social, segurança jurídica e estabilidade. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, o Estado de Santa Catarina, na qualidade de amicus curiae, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a jurisprudência da Corte, e agradeço, então, a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Procurador doutor Fernando Filgueiras, procurador do Estado de Santa Catarina. Falará agora pelo amicus curiae Associação Brasileira dos Produtores de Soja, APROSOJA, o doutor Luiz Fernando Vieira Martins. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, Edson Fachin, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, demais presentes, uma boa tarde a todos. Bem, excelências, para a análise da presente matéria, em termos de segurança jurídica, é indispensável a adoção de critérios objetivos. O parágrafo 2º do artigo 231 da Constituição deixa explícita a necessidade de que a posse seja atual. Além do mais, a Constituição foi enfática que as terras habitadas pelos índios, consideradas de domínio da União, são aquelas por eles tradicionalmente habitadas e sobre as quais tem a posse permanente. Veja-se que, nos termos da súmula 650 dessa Suprema Corte, as regras do inciso 1º e 11º do artigo 20 da Constituição não abrangem terras em um passado remoto, tenham sido ocupadas por... não abrangem terras que em um passado remoto tenham sido ocupadas por indígenas. Em outras palavras, a partir da leitura da súmula 650, é possível inferir que o fato indígena está condicionado à ocupação como limite geográfico e à atualidade como limite temporal. A propósito, tais condições, excelências, foram corretamente observadas no julgamento da PET 3388, que é o caso Raposa Serra do Sol. Desta forma, a necessidade de balizas para o limite geográfico e temporal é imperativa para conferir a segurança jurídica que o caso reclama. Nesse sentido, surge a seguinte indagação: qual é o marco temporal para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam? O tal questionamento, excelências, foi respondido com inteira propriedade pelo ministro Mar Galvão, em parecer que analisou o contexto histórico-jurídico do caso concreto. Ou seja, desde o chamado direito de conquista, passando pelo indigenato, aldeamento, reservas indígenas extintas, Constituição de 1891, terras devolutas, até chegar à atual Constituição. Na espécie, excelência, a conclusão do parecer foi no seguinte sentido: a posse efetiva, em 5 de outubro de 1988, de área que já era aldeamento indígena em 1891, é requisito para a definição de terras indígenas, quer seja para ampliação das atuais demarcações, quer seja para as novas demarcações. Tal parecer, excelências, esclareceu também que, na hipótese de ampliação ou nova demarcação de terras indígenas, deve ser assegurado o direito à justa indenização aos atuais proprietários. Ora, não é crível que pessoas que adquiriram terras com justo título, de boa fé, em conformidade com a legislação brasileira, na eventualidade de perder o domínio em razão de demarcação de terras indígenas, não têm direito à indenização.
Por outro lado, excelências, referente à segurança jurídica, o jurista Lênin Streck, abordando a estabilidade e a autoridade das decisões judiciais, ele destacou em seu parecer o seguinte: desde 2009, quando o julgado mérito da PEC 3388, caso Raposa Serra do Sol, fixou-se um padrão normativo sobre como o Estado deve se comportar nas demarcações das terras indígenas. E ele referiu ainda, excelências, que não existe dúvidas para que o julgado Raposa Serra do Sol seja reconhecido como um precedente. E, por tal razão, a sua revisão implicaria no ônus argumentativo de explicitar concretamente o motivo pelo qual a ratio decidente, a razão de decidir, deve ser superada. Aqui foi dito, na tarde de ontem, que é necessário superar o entendimento anterior. Todavia, eu acrescento, excelências, para ocorrer-se a superação, esse overruling, é necessária a formulação de razões de fato e de direito que justifique tal mudança, o que com a devida vênia não se vislumbrou até o momento. Dito isso, importante destaque a ser feito diz respeito ao impacto econômico de eventual decisão. Junto aos pareceres jurídicos mencionados, foi juntado aos autos e encaminhado com os respectivos memoriais o estudo econômico do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia. Nesse estudo, foi apurado que somente no estado de Mato Grosso, o impacto econômico na geração de empregos diretos, indiretos e induzidos será significativo, tendo em vista que a maioria dos municípios são dependentes das atividades agropecuárias. Por fim, pertinente esclarecer e ressaltar que um dos direitos fundamentais do ser humano é a alimentação. Os associados da entidade que ora representam são responsáveis pela produção de alimentos essenciais aos brasileiros e também ao mundo. Assim, excelências, concluindo, critérios objetivos de tempo e espaço, direito à justa indenização e observância ao impacto econômico de futura decisão são imprescindíveis para conferir a paz social e a segurança jurídica que o caso requer. São essas nossas considerações, eu agradeço muito pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Vieira Martins, que falou pela AproSoja. Eu concedo agora a palavra ao amigo Escúria Sociedade Rural Brasileira, que falará pelo doutor Paulo Doron Heder de Araújo, que disporá também do tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades presentes e também todos os advogados e aqueles que nos assistem pela justiça. Falo em nome da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade que representa o setor do agronegócio há mais de 100 anos e que sempre colaborou para o desenvolvimento do país e do setor agropecuário nacional, esta importante parcela do nosso produto interno bruto. Na tarde de ontem, a eminente doutora Débora Duprá citou, no começo de sua fala, uma referência a Foucault. E eu, para colaborar com o diálogo, gostaria de iniciar fazendo referência a um outro jusfilósofo, a um outro pensador, me parece, possa agregar algo à discussão que estamos a tratar. Gostaria de me referir a Niklas Luhmann, o jusfilósofo alemão, que durante boa parte de sua obra tratou de entender a importância do conceito de confiança para a ordem social e a ordem jurídica. E, senhores, este caso resume-se à ideia de confiança com relação à ordem constitucional vigente a partir de 1988. Não é por outra razão que, em parecer trazido aos autos pela Sociedade Rural Brasileira, de lavra do eminente ministro Moreira Alves, está escrito com todas as letras, e conforme já foi dito pelos colegas que me antecederam, que o texto literal, a interpretação gramatical e a maneira mais, vamos dizer assim, clara de ler o artigo 231 é no sentido da afirmação da tese no marco temporal, até porque o verbo foi empregado no presente.
Mas o que é curioso e me causou espécie ao longo dessas discussões que estamos travando já se vão 2 tardes, é que, ao discordar do marco temporal, ao trazer argumentos contrários a essa posição, não houve sequer uma única referência da tribuna ao conceito de esbulho remitente, que é um conceito que trabalha justamente como um fator de ponderação do marco temporal. É mediante o conceito de esbulho remitente, que foi inclusive reafirmado pelo Supremo, cerca de 20 anos depois da entrada em vigor da Carta Constitucional, já lá em 2009, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, que é permitido, sim, no processo de demarcação, ultrapassar a data de 5 de outubro de 1988, em caso de desapossamento violento e ilegal de indígenas. Note que não é possível olhar para o marco temporal e alegar que ele significa uma visão rasa, automática, computadorizada do problema. O problema ninguém nega. Ninguém aqui está a dizer que o problema é simples e de fácil solução. Foi o legislador constitucional, reinterpretado ou lido pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, que, mediante a aplicação de uma análise contextual, axiomática e principiológica, trouxe o diálogo entre ambos os critérios. O critério objetivo, relacionado ao marco temporal, e o critério subjetivo, ligado ao esbulho renitente. Mas nada disso foi dito até agora. É preciso confiar nas instituições, é preciso confiar no Supremo Tribunal Federal. E esta confiança reside justamente na ponderação que é a função precípua deste pretório excelso. Mediante esta ponderação, gostaria de, caminhando para a minha conclusão, apenas ressaltar que, tirando a tese do marco temporal da nossa realidade constitucional, segundo o Instituto Pensar Agro, em estudo divulgado esta semana, levaríamos à demarcação de cerca de 30% do território nacional como terras indígenas. Isso significa, senhores, os territórios da Alemanha, Reino Unido, Itália e Hungria somados. Repita-se, é preciso ponderar, é preciso flexibilizar para que interesses aparentemente antagônicos entre proprietários de terras e indígenas que ocupam terras tradicionais sejam passíveis de conviver. E só há uma forma de conviver, é mediante a confiança na ordem constitucional estabelecida, sem rompimentos. É esta a posição da sociedade rural brasileira. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Doutor Paulo Doron, que falou pela Sociedade Rural Brasileira. Agora passo a palavra ao doutor Gustavo Passarelli da Silva, que falará pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul, FAMASUL, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Sindicato Rural de Ponta Porã, Sindicato Rural de Anastácio, Sindicato Rural de Porto Murtinho e Sindicato Rural de Juti Maracaju. Vossa Excelência, doutor Gustavo, tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Doutor Gustavo, Vossa Senhoria tem de ligar o microfone. Pois não, desculpa, Excelência, desculpa, eu não tinha me atentado. Bom, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, componentes dessa corte, excelentíssimo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, advogados e advogadas presentes,
demais pessoas que assistem ao presente julgamento. Gostaria de fazer uma consideração inicial com relação ao presente julgamento, no sentido de que as sustentações orais que foram apresentadas anteriormente em defesa dos interesses da comunidade indígena, na verdade, muito pouco ou nada trouxeram com relação a fundamentos jurídicos, porém trouxeram elementos vinculados a fatos históricos. É certo, senhores julgadores, que injustiças, quaisquer que sejam elas, contra qualquer classe social, precisam ser reparadas. Porém, não se repara uma injustiça através do cometimento de uma outra injustiça. Não se faz justiça através do cometimento de uma injustiça. Os produtores rurais brasileiros são produtores rurais, pessoas de boa-fé, que adquiriram suas propriedades com justo título, através de concessão de títulos pelo Estado, pela União. Poderia-se despender grande parte do tempo aqui, senhores julgadores da sustentação oral, trazendo fatos que vinculam a história, também muito difícil, dos produtores rurais, que em condições precaríssimas desbravaram ao longo de séculos as fronteiras desse país, muitas das vezes estimulados inclusive pelo próprio poder público, para que pudessem ocupar as fronteiras do nosso país. Porém, entendemos que aqui a discussão tem que ser jurídica. E a discussão jurídica é relacionada a uma ponderação de interesses, não há dúvida. Há o direito dos indígenas, mas, sobretudo, há também o direito dos produtores rurais, que deve ser tomado em consideração na mesma medida. Esse direito dos produtores rurais, para além da vinculação ao direito de propriedade, considerando que são portadores de justo título de suas propriedades, a realidade fundiária do Brasil é extremamente consolidada nesse sentido. Essa ponderação de interesses deve levar em consideração, sem dúvida alguma, a segurança jurídica, senhores julgadores. E, senhores ministros, a segurança jurídica foi, de fato, alcançada no importante precedente da petição 3388 de Roraima. Através dela, com o estabelecimento da teoria do indigenato, foi possível se conceder a segurança jurídica necessária para que, através de um marco objetivo, se pudesse fornecer a segurança de que esses produtores rurais não tivessem, como vinha acontecendo em um sem número de processos administrativos, em que laudos antropológicos retroagiam a tempos absolutamente remotos, com base em provas, se não precárias, totalmente frágeis, com relação à ocupação dos indígenas em determinada parcela do território nacional. A importância do marco temporal, sem dúvida alguma, é no sentido de fornecer a necessária segurança objetiva para a interpretação do artigo 231. E não é demais mencionar, senhores julgadores, que, de fato, a própria previsão do esbulho renitente milita em favor dos interesses da comunidade indígena. De modo que, no caso das falas que nos antecederam, com relação aos fatos históricos trazidos com relação às comunidades indígenas, não há dúvida, senhores julgadores, de que, caso feitas provas nesse sentido em um processo judicial com o objetivo de se demarcar terras para comunidades indígenas, essas provas seriam facilmente produzidas e, consequentemente, os direitos da comunidade indígena seriam também, da mesma maneira, protegidos com a retroação do marco temporal para aquém de 5 de outubro de 1988. De modo que o julgamento da petição 3.388 nada mais fez do que reafirmar um entendimento já antigo do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, reafirmou a própria ratio essendi da súmula 650 do Supremo Tribunal Federal. O que se busca nesse julgamento, senhores julgadores, é a preservação da ordem jurídica e da segurança jurídica com a proteção ao princípio da confiança legítimo, tendo em vista que esses produtores rurais, adquirentes de propriedades a justo título, sem contestação de posse, não podem se ver agora desamparados em processos administrativos conduzidos com base exclusivamente em laudos antropológicos, despidos do seu direito de propriedade, sem o direito de qualquer indenização. Senhores julgadores, o posicionamento das federações e dos sindicatos rurais que aqui se manifestam é no sentido do desprovimento do recurso extraordinário, no sentido de que seja mantida a teoria do indigenato e o respeito ao marco temporal que é consolidado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Muito obrigado, senhores ministros. Muito obrigado, doutor Gustavo Passarelli da Silva. Falará agora pelos Amite Cúria, Sindicato Rural de Antônio João, Mato Grosso do Sul,
Organização Nacional de Garantia do Direito de Propriedade e Sindicato Rural de Itacuru, a doutora Luana Ruiz Silva de Figueiredo. Doutora Luana, Vossa Senhoria também tem de ligar o microfone. Voltou? Voltou. Pois não. Está ok? Tá. Peço desculpa, vou recomeçar. Excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator Edson Fachin, excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, nobres colegas. O termo direitos originários, trazido pelo caput do 231, significa originários a partir da nova ordem constitucional, a partir da Constituição de 1988, e não a partir do Alvará Régio de 1680. É preciso ser observado neste julgamento a estabilidade da paz social. Excelências, a emissão na posse por parte dos indígenas tem que observar o devido processo legal e a existência de decreto homologatório, processo de demarcação definitivamente concluído. Afirmar que a demarcação é mero ato declaratório de situação pré-existente é legitimar a invasão, revestindo-a em retomada legítima. E isso fere a paz social. A jurisprudência desta Suprema Corte, no MS 26387, sobre o princípio da confiança legítima, de relatoria do ministro Fux, diz que, abre aspas, o princípio constitucional da segurança jurídica interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do poder público, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias. O revolvimento pelo STF da definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posses das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras expostas no artigo 231, nega a existência da força normativa do Estado, uma vez que esta mesma Suprema Corte já havia estabelecido com profundidade e precisão referido Estatuto Jurídico quando do julgamento da Raposa Serra do Sol, tendo fixado o marco temporal de 88 no rol das salvaguardas institucionais na definição de terras indígenas, tendo essa jurisprudência fluído por longo período de tempo, culminado por consolidar justa expectativa no espírito dos cidadãos brasileiros, incutindo no seio da sociedade a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, em especial quanto ao direito de propriedade, de modo que o revolvimento da matéria que ora se pretende neste julgamento compreende uma ruptura abrupta da situação de estabilidade que se erigiu no contexto social, econômico e político do país, ferindo a confiança legítima que o cidadão deposita no poder público. O julgamento de hoje não se trata de direito de propriedade versus direito territorial indígena, pois não existe conflito entre esses direitos. O conflito é uma criação artificial de berço ideológico. Os direitos dos proprietários rurais e dos indígenas, ambos estão garantidos na Constituição. Enquanto o indigenato segrega a sociedade brasileira, nega o direito de propriedade, culminando em risco as liberdades dos brasileiros e a estabilidade do Estado democrático de direito, o marco temporal, ao contrário, recepciona e acomoda todos nós e não reflete retrocesso, não havendo subtração de direitos. O marco temporal garante os direitos dos índios, sim, pois persiste a garantia aos índios das terras a eles imprescindíveis, mesmo quando não tradicionalmente habitadas em 88,
em reservas indígenas com a desapropriação do proprietário mediante justa e prévia indenização. Atende-se os índios e garante-se o direito de propriedade, havendo harmonia entre ambos os direitos. Excelências, não existe espaço no debate intelectualmente honesto para dizer que a fixação do marco temporal subtrai direitos. Quem verdadeiramente subtrai direitos é a tese do indigenato. Há espaço para todos nós na Constituição Federal e é isso que se busca, harmonia entre os direitos. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço a intervenção da doutora Luana Ruiz Silva de Figueiredo, que falou pelo Sindicato Rural de Antônio João, Organização Nacional da Garantia de Direito de Propriedade e Sindicato Rural de Itacuru. Falará agora pelo Sindicato Rural de Carapó, o amigo escolha do Dr. Cícero Alves da Costa, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, servidores da Corte, operadores do direito, boa tarde. Represento o Sindicato Rural de Carapó, Estado de Mato Grosso do Sul, do presente RE, o qual visa anular o acordo do TRF-4, que reconheceu o esbulho possessório indígena em terras particulares. O relator já sinalizou que vai provê-lo. O parecer da PGR é favorável. A motivação do provimento está calcada na incontrovérsia de que terras particulares são originárias de ocupação de índios. Mas, nesse caso, existe algum direito a ser tutelado? O ministro Vitor Nunes Leal, lembrado e festejado aqui da tribuna, assentou que não. Aspas. Os índios, na data da Constituição Federal, se ocupavam um determinado território, essa área, na qual e da qual viviam, é que se mandou respeitar. Logo, fica evidente que terras originárias, sem ocupação efetiva de índio, não geram direito indígena e nem domínio em favor da União. Todavia, o relator anda na contramão. A ele não há esbulho possessório indígena no caso, porque a invasão indígena às terras da recorrida é mera retomada de terras originárias de ocupação de índios. Imperioso lembrar que a repercussão geral está reconhecida na aparência de que é válido criar terras indígenas com terras originárias de ocupação de índios. Contrapondo tal posição, o plenário da Corte já assentou no voto do ministro Moreira Alves, RE 249705-SP, aspas, os bens da União retratados nas terras indígenas não abarcam terras que só em tempos imemoriais foram ocupadas por indígenas. Assim também decidiu a Corte no RMS 29087, no RE 219.983 e, muito presentemente, no RMS 32743. A matéria já está sumulada, senhor presidente. Aspas, terras indígenas não se materializam com terras ocupadas pelos índios em passado remoto, súmula 650. Assim, a toda evidência, não há lugar para o indigenato na solução do caso em julgamento. A própria Corte, no RMS 22021, assentou que a demarcação administrativa sobre terras originárias de ocupação de índios materializa confisco. Mas o que está por trás dessa contradição na Corte? Concretamente, o que se sabe é que prover o RE no entendimento do relator é um assinte, viola a Constituição, o ordenamento jurídico, a ordem pública, a jurisprudência da própria Corte. Senhor presidente, dentre dois caminhos na solução do caso, a Corte pode lacrar o já combalido direito de propriedade com o indigenato ou o respeita e faz com que o respeite improvendo o RE. Nessa esteira, o AMIS manifesta-se pelo não conhecimento ou improvimento do RE.
manifesta pela revogação da suspensão imposta pelo relator, que paralisa o andamento das ações possessórias, anulatórias, de processos administrativos de demarcação e recursos inerentes. É razoável e necessária a suspensão imediata. É manifesta ausência de repercussão geral no caso. A Corte com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Cícero Alves da Costa, que falou pelo Sindicato Rural de Carapó. Concedo agora a palavra à doutora Jaqueline Mialque Silva, que falará pelo Movimento de Defesa da Propriedade e Dignidade do município de Cunha Porã e município de Saudades. Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor, ministro-presidente Luiz Fux e demais componentes deste colendo Supremo Tribunal Federal. Represento presentes município de Saudades, município de Cunha Porã e um movimento em defesa da propriedade composto por pequenos proprietários rurais do oeste de Santa Catarina. Inicialmente, cabe salientar que meus clientes não são grileiros, não são garimpeiros, são pequenos proprietários que ocupam a terra há mais de 5 gerações, tão vulneráveis quanto os índios. E aqui, Excelência, se reconhece o direito dos índios, não se nega, mas a ponderação é necessária. É necessária e a tese do marco temporal é que permite esta ponderação. Neste aspecto, com a máxima vênia, não pode prevalecer o voto do ministro Edson Fachin. Tendo em vista a exiguidade do tempo, vou me reportar ao parecer que está anexo aos autos de um dos nossos maiores constitucionalistas, o jurista Lênin Streck, cuja equipe é chefiada por outro grande jurista, André Caran Trindade. E o parecer do doutor Lênin Streck analisa tecnicamente a questão e não ideologicamente. E a análise deve ser técnica e não ideológica, sob pena de se comprometer com a segurança jurídica. 2 questões devem ser respondidas. Primeiro, a PEC 3388 formou um precedente, estamos diante de um precedente. Se estamos diante de um precedente, este precedente pode ser alterado. Parece evidente que, em sentido material, sim, a PEC 3388 traz um precedente. Tanto que o ministro Barroso, nos embargos de declaração da PEC 3388, reconhece expressamente a força moral do julgamento, a força moral e persuasiva. Essa força moral e persuasiva foi reconhecida em inúmeros julgados dessa corte, em que foram relatores ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, o saudoso ministro Teori Albino Zavascki, ministro Luiz Fux. Então, parece evidente que materialmente não há dúvidas que efetivamente estamos diante de um precedente. Se estamos diante de um precedente, é possível a sua revisão? É possível o overruling? É. Mas qual é o problema? Será que nesse caso específico é possível o overruling? Entendemos que não. Na verdade, para que seja reconhecido o overruling, há necessidade efetivamente que o ônus argumentativo seja no sentido de superação da ratio decidente. E nós não temos no caso dos autos. Os argumentos que são colocados pelo ministro Fachin em seu voto não há nenhuma razão para se superar a jurisprudência de 12 anos dessa corte. Nós temos 2 argumentos que são colocados. Primeiro, razões históricas que não são suficientes para se superar um precedente, para o overruling. E há também uma outra razão que o ministro Fachin elenca, que me parece que não está demonstrada nos autos. O ministro Fachin refere que, após
o julgamento do caso Raposa Serra do Sol, houve um acirramento dos conflitos, efetivamente piora da qualidade de vida dos índios. Ora, Excelência, não existe prova disso nos autos. E nós não podemos partir de ilações, de suposições para se modificar um precedente, sob pena de se comprometer a segurança jurídica. Segurança jurídica essa, Excelência, que foi, inclusive, sustentada pelo ministro Fachin no RE 655-265, em que eu tive oportunidade de sustentar aqui na tribuna. Então, nesse RE, o ministro Fachin expressamente reconheceu a necessidade de unidade do direito e estabilidade aos precedentes dessa Corte em nome da segurança jurídica. Por essas razões, Excelência, finalizando efetivamente a minha manifestação, pugnamos, sustentamos a manutenção do marco temporal previsto no caso Raposa Serra do Sol. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Jaqueline. Mielke Silva, que se manifestou pelo Movimento de Defesa da Propriedade e Dignidade, município de Cunha Porã e município de Saudades. Falar agora pelo Amicus Curiae Sindicato Rural de Porto Seguro, o doutor Flávio Roberto dos Santos, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos concedido aos demais Amicus Curiae. Boa tarde, excelentíssimo ministro presidente Luiz Fux, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros presentes a essa sessão e a todos que nos assistem. Dado o curto espaço concedido, passarei diretamente à sustentação. O artigo 231 da Constituição Federal, ele é categórico ao afirmar que, para a caracterização de terra indígena, é necessária a identificação do elemento tradicionalidade, ou seja, ocupação e habitação indígena em caráter permanente. Se essa permanência for de alguma forma interrompida no decorrer do tempo, inexiste tradicionalidade. Daí essa egrégia corte já ter consolidado o entendimento em inúmeros julgados e na própria súmula 650 aqui tratada, onde categoricamente afirma que os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos ainda ocupados por indígenas em passado remoto. Ou seja, a tradicionalidade é caracterizada pela ocupação, limite geográfico, e a atualidade, limite temporal, preservando com isso o imperativo princípio constitucional da segurança jurídica. Sobre essa mesma segurança jurídica, essa Corte assim posicionou. Peço vênia para ler um trecho do acórdão da PET 3388, do caso Raposa Serra do Sol, abre aspas, a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, nenhum outro. Com isso se evita, a um só tempo, a fraude da subitânea proliferação de aldeias, sob o único propósito de artificializar a expansão dos limites de demarcação e a violência da expulsão de índios para descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras. Excelências, esse precedente histórico, consagrado e amplamente aplicado por essa Corte, consolidou o marco temporal, garantindo a segurança jurídica e o direito dos índios e dos não índios, inclusive dos produtores e suas famílias, a quem aqui represento, que serão diretamente afetados e que também são brasileiros e dependem de suas terras para sobreviver. Por isso, o marco temporal deve prevalecer. Ademais, sem querer ser enfadonho, mas já repetindo o que outros colegas já disseram, é muito importante trazer a essa tribuna a lição do professor Lênin Streck, no parecer juntado a estes autos, onde ele mesmo afirma, no caso sob exame, em especial no voto lançado pelo eminente relator, não é possível identificar a priori as razões de direito e muito menos razões de fato que levam à sua proposta de revisão do precedente Raposa Serra do Sol, por meio desse caso específico, cuja repercussão geral foi reconhecida sobre o tema
1031. Em suma, o recurso extraordinário não pode ser pretexto para, abdicando do exame concreto, renunciando à discussão sobre a ratio decidendi do presente julgamento, simplesmente se alterar um histórico julgamento dessa Corte brasileira. Fecho aspas. Aqui não estamos diante de retirada de qualquer direito dos índios com marco temporal. Esses direitos permanecerão garantidos como sempre estiveram. Basta a aplicação do Estatuto do Índio, implementando quanto ali disposto, bem como, por exemplo, a constituição de reservas indígenas e outros instrumentos já previstos em nossa legislação. Com isso, ministros, garantindo aos índios o direito à cultura, seus usos, costumes e tradições. O marco temporal não representa, ao contrário do aqui disposto, um retrocesso, e sim um avanço, uma segurança jurídica plena. Caso não prevaleça o marco temporal, que se espera que não irá acontecer, estaremos diante de uma insegurança jurídica sem precedentes nesse país, já que toda propriedade poderá ser objeto de demarcação. Assim, não deve ser provido o RE, ora combatido, prevalecendo o entendimento consolidado nesta Corte através da PET 3388, caso Raposa Serra do Sol e suas condicionantes, preservando assim o direito dos índios, dos não índios e dos brasileiros. Obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Flávio Roberto dos Santos. Passa a palavra agora à Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Porto Velho, Associação dos Produtores Rurais da Suiá Missu e a Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do Projeto Paredão, ao doutor Marcos de Souza Boixá, que disporá do tempo regimental de 5 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, ilustríssimo Procurador-Geral da República, nobres colegas advogados, estudantes, servidores e honrados produtores rurais deste nosso Brasil e principalmente os pequenos agricultores. Eu quero enfatizar aqui uma situação econômica e jurídica muito importante que se dá em torno de que os próprios produtores rurais auxiliam também na alimentação dos povos indígenas, auxiliam na alimentação, muitas das vezes, das próprias organizações que são contra os produtores rurais. E quero aqui, eu sou economista também, sou economista, perito judicial, e eu quero trazer aqui uns números enfatizando a situação da quebra dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nós temos, por exemplo, no Mato Grosso, são duas comunidades indígenas, a Urubu Branco e a Marauá de Sede. Na Urubu Branco, são 168 mil hectares, divididos por 583 índios, o que dá uma média de 288 hectares para cada índio. Nós temos, na Marauá de Sede, 165 mil hectares para 781 índios, o que dá 211 hectares para cada indígena. Nós temos, só para nós entendermos aqui melhor, a comunidade Apitereua, no Pará, são 773 mil hectares, dividido para 729 índios, o que dá uma média de 1.060 hectares para cada indígena. Nós temos, por exemplo, a
a Ibirama lá, Clanô, com 37 mil hectares para 2.057 índios, o que dá 17 hectares para cada índio. O que acontece é que ao ferir o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, nós podemos comparar também numa condição internacional, onde a Bolívia disponibiliza 4 hectares para cada índio, os Estados Unidos 9 hectares para cada índio, a África do Sul 17 hectares, a Colômbia 24 hectares, o Canadá 164 hectares, enquanto o Brasil 239 hectares para cada indígena. O que resta esclarecer também é que o INCRA tem um trabalho que ele fornece para cada família, que preenche os requisitos, ele dá para cada família de 8 a 20 hectares para uma família. Então, o que a gente busca é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e o que eu quero enfatizar aqui também é com relação aos laudos antropológicos. Os laudos antropológicos, eles têm em sua raiz, muitas das vezes, uma situação equivocada, envolvendo muitas ideologias, que vai contra o homem do campo, o trabalhador rural e aos próprios indígenas. E assim sendo, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Eu quero requerer, pela improcedência do recurso, do presente recurso, a procedência da manutenção do marco temporal, pela procedência da aplicação dos princípios constitucionais, da razoabilidade, proporcionalidade e a revisão dos laudos antropológicos e decretos que foram feitos contrariando tais princípios constitucionais. Muito obrigado. Pede deferimento. Muito obrigado, doutor Marcos de Souza Boixá. Nós chegamos ao horário das audiências. Eu vou suspender a sessão. Depois nós prosseguiremos com as últimas 3 sustentações do amicus curiae e com a fala de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental.